Bom dia, meus amados. Mais um dia para a graça de Deus, o domingo, onde o domingo é do Senhor, e temos a alegria de estarmos não na casa do Senhor, mas que possamos estar estudando a palavra do Senhor. Louvamos a Deus pela sua graça, onde nós podemos, através desse meio, de chegarmos a ensinar e chegar na casa dos amados para transmitir as verdades bíblicas. Que possamos aí pedir ao nosso Deus, como eu sempre peço, e continuo pedindo, para que possamos sair dessa quarentena, para que possamos estar juntos. Não é o ideal, mas Deus nos abençoa e nós temos esse meio, e através desse meio estamos sendo edificados com a palavra do Senhor. Então vamos orar ao nosso Deus para que possamos estar aí dando início à nossa escola bíblica dominical. Oremos todos. Amado Deus, mais uma vez aqui estamos, gratos por tudo. Perdoa, Senhor, nossas falhas, perdoa nossos erros. Nos guie nos teus caminhos e te pedimos nessa manhã que possamos estar entrando na tua presença com corações quebrantados, com corações que estejam dispostos a mudanças, para que possamos estar sempre de acordo com sua vontade. Abençoa-nos em nome de Cristo. Amém. Então, irmãos, vamos cantar os nossos dois hinos. Vamos cantar dois hinos do nosso cantor cristão. O primeiro é o Redenção, o hino 125 do nosso cantor, e depois Precioso é Jesus, o hino 487. Cantemos todos. Minha alma canta ao Salvador, que te remiu com tanto amor, que te livrou da escravidão, seu sangue dando em redenção. A redenção firmado estou, teu cativeiro já findou, contente cantarei louvor ao meu glorioso Redentor. Longe eu andava do meu Deus, seguindo nos caminhos meus, o Salvador me descobriu e com seu sangue me remiu. A redenção firmado estou, meu cativeiro já findou, contente cantarei louvor a meu glorioso Redentor. Feliz momento quando vi a triste cruz morrer por mim, pra libertar-me do opressor, meu santo e justo remidor. A redenção firmado estou, meu cativeiro já findou, contente cantarei louvor a meu glorioso Redentor. Pra minha justificação, esforço meu foi tudo vão. Perante Deus só tem valor
sangue do meu remidor. A redenção firmado estou, meu cativeiro já findou. Contente cantarei louvor a meu glorioso Redentor. Venham ao pressa descansar a redenção tão singular. Jesus garante a salvação, seu sangue vale a redenção. A redenção firmado estou, meu cativeiro já findou. Contente cantarei louvor a meu glorioso Redentor. Anelo por Cristo, meu Rei Salvador, as honras a Ele darei com louvor, porque sempre achei nele graça e favor. Precioso é Jesus para mim, precioso é Jesus para mim, precioso é Jesus para mim. Celeste prazer é Jesus conhecer, precioso é Jesus para mim. Afável a porta do meu coração, humilde, muito manso, aguardou a admissão. Do triste pecado otorgou-me perdão. Precioso é Jesus para mim, precioso é Jesus para mim, precioso é Jesus para mim. Celeste prazer é Jesus conhecer, precioso é Jesus para mim. Firmado em Jesus eu alcanço a final, futuro de glória na vida eternal, sem uma desdita nem nuvem de mal. Precioso é Jesus para mim, precioso é Jesus para mim, precioso é Jesus para mim. Celeste prazer é Jesus conhecer, precioso é Jesus para mim. Na glória minha alma deseja gozar, e mais com amado se identificar, com todos os salvos servir e adorar. Precioso é Jesus para mim, precioso é Jesus para mim, precioso é Jesus para mim. Celeste prazer é Jesus conhecer, precioso é Jesus para mim. Amém.
Amém, irmãos, que possamos aí estar meditando na letra, né, que nosso Senhor, né, a graça de Deus, só por causa dele, por meio dele, nós chegamos aí a ser redimidos pelo seu sangue, né? É por isso que o nosso Senhor é precioso, porque ele é o nosso Salvador, mas não apenas Salvador, ele é nosso Senhor, e como nosso Senhor nós devemos prestar obediência a ele. Então vamos ler o livro de Lucas, capítulo 1. Nós não vamos ler todo o capítulo, nós vamos ler do verso 5 ao 56. É uma leitura um pouco extensa, mas está dentro do contexto que nós iremos ver hoje e também um pouco mais à frente. Então vamos ler Lucas, capítulo 1, do verso 5 até o verso 56. Vocês podem ficar sentados mesmo. Então, leiamos e assim diz a palavra do Senhor. Existiu no tempo de Herodes, rei da Judéia, um sacerdote chamado Zacarias, da ordem de Abias, e cuja mulher era das filhas de Arão. O nome dela era Isabel. E eram ambos justos perante Deus, vivendo irrepreensivelmente em todos os mandamentos e preceitos do Senhor. E não tinham filhos, porque Isabel era estéril, e ambos eram avançados em idade. E aconteceu que, exercendo ele o sacerdócio diante de Deus na ordem da sua turma, segundo o costume sacerdotal, coube-lhe em sorte entrar no templo do Senhor para oferecer o incenso. E toda a multidão do povo estava fora, orando à hora do incenso. Então um anjo do Senhor lhe apareceu, posto em pé à direita do altar do incenso. E Zacarias, vendo-o, turbou-se e caiu temor sobre ele. Mas o anjo lhe disse: Zacarias, não temas, porque a tua oração foi ouvida. E Isabel, tua mulher, dará à luz um filho, e lhe porás o nome de João. E terás prazer e alegria, e muitos se alegrarão no seu nascimento, porque será grande diante do Senhor, e não beberá vinho nem bebida forte, e será cheio do Espírito Santo já desde o ventre de sua mãe. E converterá muitos dos filhos de Israel ao Senhor seu Deus, e irá diante dele no espírito e virtude de Elias, para converter o coração dos pais aos filhos e os rebeldes à prudência dos justos, com o fim de preparar ao Senhor um povo bem disposto. Disse então Zacarias ao anjo: Como saberei isso? Pois eu já sou velho, e minha mulher já avançada em idade. E respondendo o anjo, disse-lhe: Eu sou Gabriel, que assisto diante de Deus, e fui enviado a falar-te e dar-te estas alegres novas. Todavia ficarás mudo e não poderás falar, até o dia em que estas coisas aconteçam, porquanto não creste nas minhas palavras, que a seu tempo se hão de cumprir. E o povo estava esperando a Zacarias e maravilhava-se de que tanto se demorasse no templo. E saindo ele, não lhes podia falar. E entenderam que tivera alguma visão no templo. E falava por acenos e ficou mudo. E sucedeu que, terminados os dias de seu ministério, voltou para sua casa. E depois daqueles dias, Isabel, sua mulher, concebeu e por 5 meses se ocultou, dizendo: Assim me fez o Senhor nos dias em que atentou em mim para destruir o meu opróbrio entre os homens. E no 6º mês foi o anjo Gabriel enviado por Deus a uma cidade da Galileia, chamada Nazaré, a uma virgem desposada com um varão cujo nome era José, da casa de Davi. E o nome da virgem era Maria. E entrando o anjo onde ela estava, disse: Salve, agraciada, o Senhor é contigo, bendita és tu entre as mulheres. E vendo-o ela, turbou-se muito com aquelas palavras, e considerava que saudação seria esta. Disse-lhe então o anjo: Maria, não temas, porque achaste graça diante de Deus. E eis que em teu ventre conceberás e darás à luz um filho, e por-lhe-ás o nome de Jesus.
Este será grande e será chamado Filho do Altíssimo. E o Senhor Deus lhe dará o trono de Davi seu pai, e reinará eternamente na casa de Jacó, e o seu reino não terá fim. E disse Maria ao anjo: Como se fará isso, visto que não conheço varão? E respondendo o anjo, disse-lhe: Descerá sobre ti o Espírito Santo, e a virtude do Altíssimo te cobrirá com a sua sombra, pelo que também o santo que de ti há de nascer será chamado Filho de Deus. E eis que também Isabel, tua prima, concebeu um filho em sua velhice, e é este o 6º mês para aquela que era chamada estéril, porque para Deus nada é impossível. Disse então Maria: Eis aqui a serva do Senhor, cumpra-se em mim segundo a tua palavra. E o anjo ausentou-se dela. E naqueles dias, levantando-se Maria, foi apressada às montanhas a uma cidade de Judá, e entrou em casa de Zacarias e saudou a Isabel. E aconteceu que, ao ouvir Isabel a saudação de Maria, a criancinha saltou no seu ventre, e Isabel foi cheia do Espírito Santo, e exclamou com grande voz e disse: Bendita és tu entre as mulheres, e é bendito o fruto do teu ventre. E de onde me provém isso a mim, que venha visitar-me a mãe do meu Senhor? Pois eis que ao chegar aos meus ouvidos a voz da tua saudação, a criancinha saltou de alegria no meu ventre. Bem-aventurada a que creu, pois hão de cumprir-se as coisas que da parte do Senhor lhe foram ditas. Disse então Maria: A minha alma engrandece ao Senhor, e o meu espírito se alegra em Deus, meu Salvador, porque atentou na humildade de sua serva, pois eis que desde agora todas as gerações me chamarão bem-aventurada, porque me fez grandes coisas o poderoso, e santo é o seu nome. E a sua misericórdia é de geração em geração sobre os que o temem. Com o seu braço agiu valorosamente, dissipou os soberbos no pensamento de seu coração, depôs dos tronos os poderosos e elevou os humildes, encheu de bens os famintos, despediu vazio os ricos, e auxiliou a Israel, seu servo, recordando-se da sua misericórdia, como falou a nossos pais, para com Abraão e sua posteridade, para sempre. E Maria ficou com ela quase 3 meses e depois voltou para sua casa. Amém. Vamos, mais uma vez, na presença de nosso Deus, agradecer a Ele. Oremos. Amado Pai, mais uma vez estamos aqui. Gratos nós estamos pelo amor e a sua graça e a misericórdia. Não temos palavras para engrandecer-te. Não temos palavra para agradecer-te, mas te pedimos sabedoria, te pedimos discernimento para tirar tudo aquilo que não te agrada. Obrigado por Jesus ter vindo ao mundo morrer em nosso lugar. Que é em nome dele que nós oramos e agradecemos. Amém. Pois bem, nós vamos cantar. Antes de nós irmos para o estudo da nossa escola bíblica, da continuidade ao estudo do Alicerce Firmes, então vamos cantar o hino 344 do nosso cantor, que é Deus cuidará de ti, e depois o 517, que tem o título Querido Lar. Então cantemos todos. Aflito e triste coração, Deus cuidará de ti. Por ti opera a tua mão e cuidará de ti. Dor cruel
Deus cuidará de ti. Socorro, dar e salvação, pois cuidará de ti. Deus cuidará de ti, em cada dia proverá. Sim, cuidará de ti. Deus cuidará de ti. A tua fé Deus quer provar, mas cuidará de ti. O teu amor quer aumentar e cuidará de ti. Deus cuidará de ti, em cada dia proverá. Sim, cuidará de ti. Deus cuidará de ti. Dos teus tesouros tudo tens, Deus cuidará de ti. Terrestres e celestes bens, e cuidará de ti. Deus cuidará de ti, em cada dia proverá. Sim, cuidará de ti. Deus cuidará de ti. O que mister que pode dar, quem cuidará de ti? Os braços teus te sustentar, pois cuidará de ti. Deus cuidará de ti, em cada dia proverá. Sim, cuidará de ti. Deus cuidará de ti. E todas as terras irão chegar da eterna mansão para ali morar. Sim, vestidos de trajes celestiais, bem longe do mundo e dos tristes ais, desfrutam com Cristo a perfeita paz, gozando uma vida que satisfaz. Eterno lar, querido lar, vê-los entrando um a um. Eterno lar, o lindo lar, sim, um a um. Também nós havemos de ali chegar, da glória dos salvos compartilhar. Sim, um a um. Iremos entrar nesse lar de além, sem muito sofrer no viver de aquém. Mas outros terão de lutar, sofrer, porém hão de entrar sem desfalecer. Eterno lar, querido lar, vem-nos entrando um a um. Eterno lar, o lindo lar, sim, um a um. Humildes, submissos a ti, Senhor, Todos nós, queremos viver sob teu favor. sim, todos nós, contigo almejamos partir.
Amém, meus irmãos. Graças ao nosso Deus, né? Nós temos aí, podemos, melhor dizendo, confiar em Deus, porque Deus tem cuidado de nós e sabemos que nós temos um lar lá no céu, né? Um querido lar, onde nós podemos, com a graça de Deus, almejar. Então vamos orar mais uma vez, pedindo agora pelo estudo da palavra. Oremos todos. Santo e eterno Pai, mais uma vez somos gratos. Pedimos que tenha recebido os nossos louvores como louvores sinceros. Te pedimos sabedoria agora, Senhor, e pedimos graças pelo estudo. Somos gratos por tudo que já foi realizado. Usa-me nas tuas mãos. Em nome do seu Filho amado que nós oramos e agradecemos. Amém. Pois bem, meus amados, vamos retomar o nosso estudo, né? Estamos aí vendo o alicerces firmes que vai da criação até Cristo. Nós já vimos algumas lições, né? Elas são 52 lições. Nós vimos até a lição aí 29, onde estaremos fazendo essa recapitulação aí, para que possamos relembrar um pouco. Lembrando aí que nós vimos que Deus enviou seus mensageiros, né, que são os profetas, a Israel, mas eles recusaram, né? Então, eles recusaram a advertência que o Senhor tinha dado. Então, veja que toda a vida, quando o Senhor enviava o seu profeta, né, ele falava por meio dos seus profetas, e ele sempre, a mensagem que era transmitida é a mensagem de arrependimento, a mensagem também é de confiança no Senhor. Então, confie somente em Deus. E também eles chegavam e diziam: destrua seus ídolos, porque o nosso Deus é o único Senhor, é o único Deus a qual deve ser adorado. Então eles mandavam realmente ele destruir tudo. E também falava que Deus enviaria um libertador. Deus não tinha esquecido a promessa de enviar o seu libertador, e através de seus profetas eles ficavam relembrando que Deus sempre estaria, ou que Deus enviaria o seu libertador. Mas a atitude de Israel para com Deus e os seus profetas foi uma atitude de rebeldia, onde eles mataram os profetas. Então veio o julgamento de Deus sobre tanto Israel como também Judá, ao ponto de que eles foram dispersos e depois, com a graça de Deus, eles voltaram do seu exílio da Babilônia. Também depois a gente viu que eles foram conquistados pelos gregos e romanos, que aí a gente vê um fundo, do nosso contexto que nós iremos ver agora. Veja que nesse período que Roma dominou, nós vemos que Roma teve aí grande, como eu posso usar a palavra, um grande desenvolvimento na área de transporte, onde construíram ruas. Tanto é que existe o ditado, que toda rua leva, ou todo caminho leva a Roma. Então, eles construíram isso. E também teve a questão dos gregos, que fez uma unificação do idioma, vamos dizer assim. Seria um idioma, comumente falando, um idioma que eles falavam, todos falavam com um idioma, vamos dizer assim, oficial, um idioma que para onde você fosse conseguia se comunicar. E isso também ajudou ou facilitou aí a propagação do Evangelho, onde as pessoas puderam ouvir a palavra de Deus. Então, enquanto os judeus estavam dispersos, nós vimos aí que eles construíram sinagogas, onde eles liam a palavra e ensinavam a lei.
E sempre houveram crentes piedosos, né? Sempre teve um remanescente fiel, né? Então hoje vamos falar aí sobre que Deus, né, predisse o nascimento de João, como também ele predisse, ou que há muito tempo vem falando, o nascimento de Jesus, que é o libertador. Vamos iniciar a lição 30, que fala sobre justamente a questão de João Batista e um pouco sobre Jesus, que Jesus a gente ainda vai continuar na próxima lição. Então veja que no último profeta, né, que é quando a gente olha no Antigo Testamento, né, no livro ou na seção que nós dividimos, lembre-se que a Bíblia a gente divide ela em duas grandes partes. Nós dividimos ela em Antigo Testamento e o Novo Testamento. Então, nessa primeira grande parte, o Antigo Testamento, né, o último profeta que Deus usou foi Malaquias. Quando a gente vê aqui no quadro, ele é justamente o último profeta. A gente vê no quadro aí Ageu, Zacarias e Malaquias, por volta aí em torno de 450 anos antes de Cristo aproximadamente, né? Também quando a gente vê depois de Malaquias, nós falamos que houve um silêncio. Então foi 400 anos que se passaram, aonde o Senhor ficou sem falar nada. E durante quando Malaquias estava ainda falando, Deus estava usando Malaquias, o Senhor sempre relembrava o povo, sempre falava que Deus iria enviar o libertador, que Deus ia libertá-lo, que Deus iria realmente tirar ou libertar o povo de Israel, porque eles eram dominados pelos romanos. Então a tarefa desse profeta ou dos profetas era ensinar e preparar, né, esse povo para o libertador. E o Malaquias anunciou a vinda do Salvador. E depois dele, silêncio. Depois desse período, ou depois de de Malaquias, houve esse silêncio. Então esse período é o que a gente chama de período de silêncio, quando a gente vê, olhando aqui também no quadro, né, aí onde tem um cativeiro, o retorno do cativeiro, que depois de Malaquias, 400 anos de silêncio. Então, só que Deus aí, quando a gente vê, né, Deus tinha já preparado tudo. Então, Deus tinha já falado através de Malaquias, e quando a gente vai olhando a história, a gente vê a mão de Deus agindo. A gente vê Deus trabalhando. Então, é chegada a hora. Como Paulo fala, chegou a plenitude do tempo. Então, estava tudo pronto para vir o Messias. Então, Deus anuncia e promete um filho a Zacarias. Então, ele chega para Zacarias e diz que ele teria um filho. Lembrando que Zacarias e Isabel, que era a sua esposa, eles confiavam em Deus. Eles eram judeus piedosos e acreditavam na sua palavra. Tanto é que Lucas, o versículo 5 e 6, no capítulo 1, vai nos dizer: existiu no tempo de Herodes, rei da Judéia, certo sacerdote chamado Zacarias, da ordem de Abias, cuja mulher era filha de Arão, e o seu nome era Isabel, né? E eram ambos justos, né, perante Deus, andando em
repreensão em todos, ou sem repreensão em todos os seus mandamentos e preceitos do Senhor. Então, o que a gente pode saber deles, né? Tanto de Isabel como de Zacarias? Primeiro, que eles eram tementes a Deus. Eles confiavam em Deus. Que eles cumpriam o que Deus tinha ordenado. Então, eles faziam sacrifícios não conforme Deus tinha estabelecido. Então, tudo que Deus tinha ordenado através de Moisés e, consequentemente, após os seus profetas, Zacarias e Isabel cumpriam tudo conforme eles disseram, ou que Deus disse por intermédio de seus servos. Então, porque eles confiavam em Deus e se aproximavam dele do modo como o Senhor tinha estabelecido, Deus tinha aceitado a sua adoração. Aqui, em Lucas, a gente vê no versículo 7 a 10, né, do capítulo 1, que mostra que eles não tinham filhos. Né? Ele chega dizendo que a mulher era estéril. Então diz o seguinte: e não tinha filhos, porque Isabel era estéril, e ambos eram avançados em idades. E acontecendo que, exercendo ele o sacerdote diante de Deus, na ordem da sua turma, segundo o costume sacerdotal, coube-lhe em sorte entrar no templo do Senhor para oferecer incenso. E toda a multidão do povo estava fora, orando a hora do incenso. Quando a gente olha para Isabel e para Zacarias, a gente vê que ambos eram idosos, avançados em idade, e não tinham filhos. Então a gente vê que, a gente supõe que com certeza Zacarias tentava confortar sua esposa por não ter filhos. Zacarias, ele orava ao Senhor para confortar, né? Então Zacarias, como sendo um sacerdote no templo, ele sempre estava lá e clamando nas suas orações. Quando ele fazia o seu papel de sacerdote, eu tenho certeza que ele suplicava também por isso, né? E veja que quando ele estava exercendo o seu papel de sacerdote, eu creio que ele deveria estar orando, pedindo consolo, conforto para a sua esposa. Veio o quê? Um anjo. Apareceu um anjo do Senhor. O anjo que chegou e disse o seguinte, no capítulo 1, agora o verso 11 a 14, dizendo: um anjo do Senhor lhe apareceu, posto em pé adiante ou à direita do altar do incenso. E Zacarias, vendo, turbou-se e caiu em temor sobre ele. Mas o anjo disse: Zacarias, não temas, porque a tua oração foi ouvida. Olha, a oração foi ouvida, possivelmente pedindo ao Senhor conforto, consolo a Isabel. Só que lembre-se que Deus dá muito mais do que nós pedimos. Então ele dá muito, desculpam aqui como eu vou falar mais, muito mais do que melhor, né? O melhor do melhor do melhor do que nós pedimos ou imaginamos. Então, possivelmente Zacarias tinha pedido ao Senhor que consolasse Isabel, porque eles já eram velhos. Então, nunca em sua mente poderia imaginar o que Deus tinha preparado para eles. Então, veja que, continuando aqui, ele diz: olha, a tua oração foi ouvida, e Isabel, tua mulher, dará à luz um filho, e chamarás a seu nome João. E terás prazer e alegria,
e muitos se alegrarão em seu nascimento. Então, Deus dá muito mais do que possamos aí imaginar. Então, João foi dado a incumbência de preparar o caminho para o libertador. Então, esse filho que Zacarias e Isabel iriam ter, ele seria o precursor do Senhor. Então, o Senhor, ele sabia tudo sobre o filho de Zacarias, porque o Senhor é Deus. O Senhor é o Senhor, Ele que nos fez. A Bíblia diz que antes de subir no pensamento, ou antes de imaginar, ou antes de nós pensarmos, Deus já sabia. Então veja que aqui no versículo 15 a 17, vai dizer, porque será grande diante dos homens, ó, mostrando que João seria grande diante do homem. E não beberá vinho nem bebida forte, e será cheio do Espírito Santo, já dentre o ventre de sua mãe. Veja que antes de nascer, ainda no ventre da mãe, ele já era cheio do Espírito. Tanto é que mais lá na frente um pouquinho, nós vemos que quando Maria chega até a presença de Isabel, sua prima, e quando dá a saudação, João se move dentro da mãe. E tanto é que Isabel chega para Maria e chama ela bendita, né? Diz, bendito o fruto que está no seu ventre. Então ele fala, continuando, já desde o ventre de sua mãe, e converterá muitos dos filhos de Israel ao Senhor Deus, e irá adiante dele o espírito e poder de Elias, para converter os corações dos pais dos filhos e os rebeldes à prudência dos justos, com o fim de preparar o caminho, ou ao Senhor, preparar ao Senhor um povo disposto. Então, Deus sabe de tudo. Deus colocou João para preparar o caminho do Senhor. E Deus, sendo Deus, e Ele é Deus, Deus sabe o melhor para nós. Né? Nós sempre questionamos muitas coisas. Nós reclamamos dessa quarentena, e realmente é ruim, mas nós somos seres humanos e somos reclamar mesmo. Mas nós devemos lembrar de uma coisa, e nunca podemos esquecer, que tudo coopera para o bem daqueles que amam a Deus. Então, que nós possamos aproveitar essa oportunidade que nós temos de nos aproximar mais do Senhor. Que deixemos de ficar em frente a uma televisão, que deixemos de ficar em um celular, que deixemos aí de ficar jogando algum tipo de jogo. Vamos nos aproximar mais de Deus. É uma oportunidade que Deus estava ou está nos dando. Né? Mas voltando aqui, Deus havia predito o nascimento do filho de Zacarias, João, através do profeta Malaquias. Então veja que 400 anos antes, Deus tinha anunciado o nascimento de João. Malaquias, capítulo 3, verso 1, ele vai dizer, eis que eu envio o meu mensageiro que preparará o caminho diante de mim, e de repente virá o seu tempo, o Senhor, a quem vós buscais, e o mensageiro da aliança, a quem vós desejais. Eis que ele vem, diz o Senhor. Mais uma vez nós vemos aqui Deus cumprindo sua promessa. Deus cumpre com tudo aquilo que ele diz. 400 anos antes do nascimento de João, Deus tinha falado a Malaquias que escrevesse essas coisas,
que o seu mensageiro viria, né? Falando tanto de João e falando do Senhor Jesus Cristo, né? O Senhor, o nosso Senhor Jesus Cristo, 400 anos antes, né? Que ele ia preparar o caminho do Senhor. E o filho de Zacarias, João, ele seria um profeta que ia preparar o caminho, que preparou, melhor dizendo, o caminho para que o povo pudesse receber o nosso Senhor. Né? Veja que veja que um anjo chegou para o Zacarias e falou que ele teria um filho e que esse filho ia preparar o caminho do Senhor, do libertador. Veja que ele fala, né? E depois daquele dia, Isabel, sua mulher, concebeu e por 5 meses se ocultou, dizendo: assim fez o Senhor nos dias que atentou em mim, para destruir o opróbrio entre os homens. Aqui, só abrindo um parêntese, lembrando que Deus, ele é Deus, que Deus pode todas as coisas. E aqui a gente sabia que Isabel era uma senhora idosa e avançada em idade, né? E não poderia ter filhos. Então ela chega e diz que destruiu o opróbrio entre os homens, porque uma mulher que não poderia ter filhos, que não gerasse filhos, era uma mulher desprezada, né? Então, vemos aqui a graça de Deus mostrando que, apesar de a mulher não ter condições de ter filhos, mas Deus pode todas as coisas. Deus pode realizar milagres. E agora ela tinha um filho em suas mãos, né? E agora os judeus não iriam mais desprezá-la, mas a graça de Deus fez com que ela tivesse um filho. Então, e esse filho que ela teve, pela graça de Deus, foi o que anunciou a vinda do nosso Senhor Jesus Cristo. Ele que preparou o caminho para que o Senhor Jesus Cristo pudesse vir. E eu fico pensando, você tem uma causa que julga impossível? Você acha que as coisas não podem ser, né, porque é impossível de acontecer? Mas saiba de uma coisa: se for da vontade de Deus, nada é impossível. Se Deus quiser, Ele vai abrir as portas e você vai conseguir o que você deseja. Se você está doente, em um estado terminal, está lá no leito da cama, o médico chega para você, ou alguém da sua família que está doente, o médico chega para você e diz: olha, o que a medicina podia fazer já foi feito. Agora só Deus mesmo. E a gente sabe que Deus pode. E nossas orações que nós pedimos a Deus, nós devemos clamar a Deus por essa causa. E se Deus quiser, Deus cura. Se Deus permitir, ele vai ficar são, se for da vontade dele. E não tem médico que possa dizer ao contrário, porque médico não pode explicar a ação de Deus na vida do homem. Deus age de maneiras que nós não compreendemos. Então veja que lá em Daniel, né, no capítulo 3,
Sadraque, Mesaque e Abdenego chegaram para o rei e diz: olha, rei, se Deus quiser, ele vai nos livrar. Mas se ele não quiser, ele não nos livra. E olhando um pouquinho o contexto, ele vai dizer: olha, mas sabe de uma coisa, nós não adoraremos a sua imagem. E é nesse espírito, né? É nessa convicção que nós devemos orar ao nosso Deus. Clamar ao Senhor: Senhor, eu sei que tu podes. Eu sei que se for da sua vontade, ele cura, o Senhor cura. E eu peço para o Senhor curar. É pedir a Deus, olhando aquela pessoa morrendo, e crer que Deus pode curar. Agora, não faça como muitos. Chega, ora, mas lá, no seu íntimo, não tem escapatória. É igual uma ilustração que eu nunca esqueci sobre fé. E eu gosto de sempre repetir essa ilustração porque fala muito. Na realidade são duas. Fala muito em relação às nossas orações. É quando uma pessoa fala, o exemplo é daquela pequena semente de mostarda, né? Então, que a nossa fé, ela tem que ser uma fé verdadeira. Então, diz lá que havia uma pessoa que foi fazer a experiência, que a Bíblia fala que se nós orarmos com fé, mesmo que essa nossa fé for o tamanho do grão de mostarda, nós vamos pedir para uma montanha sair do local e ela vai se mover. Então a ilustração fala que tem uma pessoa que quis fazer esse teste. Então ela fechou os olhos, começou a clamar, pedir a Deus, suplicar, estava naquela oração fervorosa. Aí quando disse amém, aí com os olhos fechados, ele começou a abrir aqueles olhozinhos assim, devagarzinho. Aí foi levantando a cabeça, aí olhou para a montanha e viu a montanha no lugar. E disse: eu sabia que Deus não ia tirar. E por que clamou? Por que pediu? A Bíblia diz que nós pedirmos, deve pedir com fé, em nada duvidando. Com fé, com convicção. Outro, o exemplo que eu disse que marcou muito, é quando chegou um homem falando para um outro. Na realidade foi um filme que eu assisti, e achei essa parte me marcou muito, aonde o diretor da escola falou com um treinador que estava decepcionado, estava desanimado com o andamento do time, e ele chegou e disse: você já pediu ao Senhor? Ele disse: já. Então confie. Aí ele deu dois exemplos. Olha, teve 2 agricultores que estavam querendo semear a terra. Os 2 pedindo que Deus mandasse chuva. Apenas um saiu para dar a terra. Ali olhou para o treinador e disse: qual deles teve fé? Confiança em Deus. Pedir e crer que Deus vai agir. Da mesma forma, aí eu não sei se isso é verdade, né, já que foi uma pessoa que me contou, que certa vez um pastor, no caso os irmãos, chegaram para o pastor e, por estar um período de chuva, pediu para o pastor fazer um culto. Um culto especial de adoração a Deus em prol da chuva, né? Que o povo fosse ali para que Deus pudesse mandar chuva. Aí quando foi na hora do culto, né, o pastor chegou, começou a prestar atenção nas pessoas,
né? Só ele com um guarda-chuva na mão. E quando chegou, antes de começar o culto está cancelado. Aí teve aquele alvoroço, o povo questionando, mas por que disso? Meus irmãos, como vocês pedem um culto de ação de graça a Deus e pedem um culto de adoração a Deus em prol de uma chuva, e vocês não trazem um guarda-chuva? Falta de fé, irmão. Culto cancelado. Mesma forma conosco. Devemos pedir a Deus, que Deus dá muito mais do que nós merecemos. Dando continuidade, agora nós vemos Deus prometendo um filho a Maria, um outro milagre. Nós vemos aí que Deus, ele fez um milagre de uma senhora, uma senhora idosa, que estava com sua idade já avançada, ter um filho. Agora, Deus promete Maria, uma mulher que nunca conheceu um homem. Então, havia de chegar, ou estava chegando, ou tinha chegado o tempo de Deus cumprir todas as promessas que Deus tinha falado em relação ao Messias, ao libertador. Então veja que no verso 26 ao 31 de Lucas 1 diz que no sexto mês foi um anjo Gabriel enviado por Deus a uma cidade da Galiléia chamada Nazaré, a uma virgem desposada com um homem cuja o nome era José, da casa de Davi, e o nome da virgem era Maria. E vindo o anjo até ela, disse: Salve, agraciada, o Senhor é contigo, bendita és tu entre as mulheres. E o ventre, e vendo-o, ela turbou-se muito com sua palavra, e considerava que saudação seria esta. Disse-lhe então o anjo: Maria, não temas, porque achaste graça diante de Deus. E eis que em teu ventre conceberá e darás à luz um filho, e chamarás o seu nome Jesus. Então veja que Deus tinha enviado o anjo Gabriel para dizer à virgem, uma virgem chamada Maria, que ela seria mãe de um libertador, ou do libertador. E Maria era apenas uma moça comum que, apesar de ser pecadora, confiava no Senhor, que ele iria enviar um libertador. Então, algumas coisas que nós vamos falar para a gente entender um pouco. Primeiro, que Maria ela era noiva de José. Tanto é que o versículo fala desposada. Então, ela não tinha nenhum relacionamento conjugal, nunca teve nenhum relacionamento com ninguém. Tanto é que a Bíblia fala que ela era virgem. Então, outro ponto. Maria é uma como qualquer outra mulher. Ela, só que o destaque dela, que ela confiava no Senhor. Ela acreditava que Deus iria enviar um libertador, que Deus iria cumprir com sua promessa. Então Deus escolheu Maria porque Deus quis. Ele poderia escolher qualquer outra, mas Deus quis escolher Maria. Ele não precisava consultar ninguém, ele não precisa dizer nada a ninguém,
ele simplesmente escolheu Maria. Podia ser outra? Poderia. Mas tinha que ter o mesmo requisito Maria: confiar em Deus, acreditar nas suas promessas, né? Porque nós somos pecadores, nós temos nossas falhas, mas o que vai nos diferenciar dos demais é a nossa fé em Cristo Jesus. E nesse caso de Maria, a fé que ela tinha em Deus de enviar o libertador. Então, esse filho, o qual Maria ia ter, era o libertador prometido, né? O seu nome, o próprio nome de Jesus, significa Salvador ou libertador, né? Pedro, ele vai falar na sua segunda carta, no capítulo 3, versículo 9, dizendo: não tarda o Senhor a sua promessa, como alguns julgam demorada. Pelo contrário, é longânimo para convosco, não querendo que nenhum se pereça, senão que todos cheguem ao arrependimento, ou seja, que todos se salvem. Deus não tem prazer na morte do pecador, pelo contrário, Ele quer que todos cheguem ao pleno conhecimento. Tanto é que o libertador é alguém que livra e salva alguém. E o Senhor Jesus, ele veio para nos libertar da escravidão do pecado. Então Deus, tanto é que a Bíblia fala que ele nos ama tanto que Cristo morreu por nós. É só olhar o que ele fez, o que ele passou por mim e por você. Dê uma olhada na pregação do culto que nós tivemos, da Páscoa, de domingo à noite. Lá fala só um pouquinho. É um pouquinho assim, ó. Posso até diminuir mais um pouquinho. O sofrimento que Cristo passou por mim e você, para que pudéssemos ser libertados do pecado. Então, o filho de Maria, ele é homem, mas ele é Deus. O anjo Gabriel fala e diz a Maria algumas coisas sobre seu filho, né? Em Lucas aí 1:32, ele vai falar que ele será grande e será filho do Altíssimo, e o Senhor Deus lhe dará o trono de Davi, seu pai. O filho de Maria não seria apenas seu filho, é o filho humano, mas ele é também o filho do Deus Altíssimo. Ele é o Senhor dos senhores. E isso, 600 anos antes, Deus tinha anunciado essas coisas pelo profeta Isaías. O versículo 6 e 7 do capítulo 9 de Isaías vai nos dizer: porque um menino nos nasceu, um filho se nos deu, e o principado, e o filho nos deu, e o principado estará sobre os seus ombros, e se chamará o seu nome Maravilhoso, Conselheiro, Deus Forte, Pai da Eternidade, Príncipe da Paz. Do aumento deste principado e da paz não haverá fim sobre o trono de Davi e no seu reino, para o firmar e o fortificar com juízo e com justiça, desde agora e para sempre. O zelo do Senhor dos Exércitos. Como Filho de Deus, Jesus tinha muitos nomes: Maravilhoso, Forte, Conselheiro, Príncipe da Paz. Jesus era o seu nome humano. Mas, quando nós olhamos e quando nós começamos a estudar
E se nós lembrarmos um pouco, uma das primeiras lições que nós tivemos, nós vamos ver aí que nós falamos um pouco sobre a Trindade. Foi, eu acho que, se não me engano, a segunda ou a terceira lição que nós falamos sobre a Trindade. O que seria a Trindade? Trindade, de uma forma bem simples, é que é Deus. Só que não apenas Deus. Nós temos só um Deus. Mas nós temos Deus que subsiste em três pessoas. Nós temos Deus, que é aí tem o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Nós sabemos que o Pai é Deus. Também nós sabemos que o Filho é Deus. E que o Espírito Santo é Deus. Deus Pai, primeira pessoa da Trindade. Deus Filho, a segunda pessoa da Trindade. E Deus Espírito Santo, a terceira pessoa da Trindade. Eles são Deus. Mas Deus Pai não é Deus Filho e nem Deus Espírito. Da mesma forma que Deus Filho não é Deus Pai e nem Deus Espírito. Da mesma forma, o Deus Espírito não é Deus Pai e nem Deus Filho. Então, eles há uma união, né? Uma unidade. Nós não conseguimos expressar a profundidade disso, mas nós sabemos que ele é apenas um Deus subsistindo em três pessoas: Pai, Filho e Espírito Santo. E nós vemos aqui que o anjo também tinha dito as virtudes do libertador, que ele seria descendente de Davi, né, onde ele teria o seu reinado para toda a eternidade. Tanto é que o versículo 32 e o 33 do capítulo 1 de Lucas nos diz: este será grande e será chamado Filho do Altíssimo, e o Senhor Deus lhe dará o trono de Davi, seu pai, e reinará eternamente na casa de Jacó. E o seu reino não terá fim. Então, vemos aí que Jesus é o libertador. E ele não tem um pai humano. Nós vimos que Maria ia ter um filho. Ele diz lá que ia vir sobre ela a graça de Deus e ela ia gerar um filho, sendo ainda virgem. Então veja que Maria não conseguia compreender, né, como ela poderia ter um filho e esse filho não ter um pai humano. Tanto é que no verso aí o 34 e 35 nos diz que Maria disse ao anjo: como se faria isso? Disse: eu não conheço homem algum. E o anjo responde: descerá sobre ti o Espírito Santo e o poder do Altíssimo te encobrirá. Então, pela graça de Deus e o poder de Deus, Maria ia poder gerar um filho. E pelo fato de nascer sem pai humano, nasceria sem pecado. Os irmãos já sabem o que eu acredito em relação à transmissão do pecado. De uma forma bem simplificada, nós vemos aí que o pecado entrou, tanto é que Paulo fala em Romanos que o entrado entrou por um homem. E por um homem seria tirado. Então, por Adão, né, entrou o pecado, e por Jesus foi pago o preço desse pecado. Então, quando a gente olha, a gente vê um pouquinho no início do pecado, a gente vê que a ordem foi dada para Adão. Deus disse a Adão que não comesse
do fruto do conhecimento do bem e do mal. Então, essa ordem foi passada para ele, mas tinha também para Eva. Então, tanto Adão como Eva, eles não poderiam comer do fruto do conhecimento do bem e do mal. Quando Satanás tentou Eva, Eva comeu. Se nós olharmos, não aconteceu nada. A Bíblia mostra que não aconteceu nada, porque ela diz, comeu, e depois passou para Adão. Então, quando Adão comeu, aí sim que a Bíblia diz que eles começaram a perceber que estavam nus. E tanto é que quando Deus veio, Deus cobrou de Adão. Então, a responsabilidade é do homem. Então, a transmissão, eu creio que é passado do homem para os filhos, né? Tanto é como homem como mulher, são tudo filhos de pai, homens, né? O pai humano, então eles são pecadores. Uma forma bem simplificada seria isso. Então veja que nenhum descendente de Adão seria justo, porque por um entrou o pecado gerou a morte, por isso que todos nós somos pecadores. Paulo fala isso, né? Todas as pessoas do mundo agora seriam ou teriam herdado o pecado de Adão. E todos nós somos pecadores. Paulo fala em Romanos também que diz que todos pecaram e estão destituídos da glória de Deus. Jesus, ele é diferente, porque Jesus ele é perfeito, né? Ele veio sem pecado. E Hebreus mesmo fala que ele é homem perfeito. E tudo foi tentado, mas nada pecou. Um professor meu, ele dizia o seguinte, que Jesus, ele é perfeito, ele é Deus e perfeitamente homem, né? Ele é homem, mas ele é Deus, né? Jesus, ele é tanto Deus como homem. Não tem de forma alguma aí condições de separar isso. Mas, como nós falamos, Deus ele pode fazer todas as coisas. Ele faz o que ele quiser. Ele pode fazer uma senhora ter filhos, uma senhora avançada. Isso não foi a primeira vez que aconteceu. Veja Abraão e Sara, né? Veja também, quando a gente olha, Ana, né? Rebeca, enfim, Deus trabalha de uma maneira que nós não entendemos, mas tudo está dentro do plano de Deus. Nós devemos confiar na palavra do Senhor. E lembre-se que se você acha que isso é impossível, mas para Deus nada é impossível. Lucas capítulo 36, Lucas capítulo 1, versículo 36, e diz, e eis que também Isabel, tua prima, concebeu uma filha em sua velhice. Então veja que aqui Maria estava admirada porque ela ia ter um filho e sem ter conhecimento de homem, né? Nunca teve relacionamento. Aí o anjo chega para ela e diz, olha, você está tendo um filho, mas não é só você não, viu? A sua prima, ela também vai ter um filho. E ela já está de 6 meses, viu? Já está de 6 meses aí de gravidez, né? Tanto é que no finalzinho do versículo ele vai dizer, né, que ela era estéril, porque para Deus nada é impossível.
Maria confiou no Senhor. Maria aceitou a sua vontade em sua vida e que depositou a sua fé, depositou a sua fé em Deus e aceitou ser a mãe do Salvador. E ela chega e diz: eis aqui a serva do Senhor. Olha só a maneira que Maria se expressa. Eis a serva do Senhor. Senhor, estou aqui pronto para te servir. Cumpra-se em mim segundo a tua palavra. Cumprir a vontade de Deus na vida dela. E isso nos traz muito a pensar. Será que nós estamos sendo como Maria, dizendo para o Senhor: eis-me aqui o teu servo, Senhor. Eis aqui o seu servo. Cumpre em mim a tua palavra. A palavra de Deus está em nossas mãos. Né? Nós temos várias. Vou dar um exemplo de uma. Tem uma pequena aqui. Deixa eu pegar a minha, que está ali. Está logo aqui. Botei umas coisas em cima. Tem essa. Tem essa. Tem a minha de estudo. Se a gente for olhar, tem um. Mas essa. Bíblia tem tudo que é tipo, né, de gosto, tamanhos, né? Se olhar, deixa eu ver se aqui tem mais umas aqui, né? Tem mais outra pequena. Enfim, temos muitas Bíblias. Tem no celular. E você? Está lendo? Está estudando? Está fazendo com que conheça a vontade de Deus em sua vida? Você está fazendo o que Deus quer, deseja para você? Lembre-se que a vontade de Deus é boa, perfeita e agradável. Irmãos, Deus é muito maravilhoso. Deus mandou o libertador e vamos continuar essa sequência no domingo que vem na escola bíblica. Lembrando aí que quem seria esse Salvador? Nós vemos que é Jesus, não é? Aquele que foi anunciado desde o jardim, quando eu disse que ele ia pisar a cabeça, né? Ele ia ferir a cabeça da serpente e a serpente ia ferir o calcanhar. Foi mostrado que viria da descendência de Davi, né? Mostrando que ele é o libertador do povo, o seu Salvador, o Filho do Deus Santo, ou do Santo Deus, o próprio Deus Filho, o Deus em corpo de homem, o Filho Santo e sem pecado do Deus Santo e sem pecado. Mas a pergunta que fica: quem é para você? Quem seria esse Salvador para você? Ele é realmente o seu Salvador? Ele é realmente o seu libertador? Oremos. Obrigado, Pai, mais uma vez. Obrigado por tudo que você tem feito. Obrigado pela sua graça e misericórdia. Perdoa nossas falhas e pecados. Abençoa que possamos meditar nas tuas palavras. Em nome de Cristo. Amém. Muito bem, meus amados, né? Domingo que vem estaremos aí novamente,
né? Mas não esqueça de hoje à noite, mais tarde, às 7 horas da noite, o nosso culto de adoração ao nosso Deus. Né? Vamos dar continuidade, né? Terminar a mensagem que nós estávamos pregando, né? Onde nós estamos falando aí sobre o desenvolvimento da salvação, ou desenvolver, né, a salvação, onde estamos no último ponto, né? Nós já vimos 3. Então, veja hoje à noite, 7 horas da noite, o nosso culto de oração. Adoração. Mas lembre-se que também quarta-feira que vem, o nosso culto de oração. E no próximo domingo, às quarta-feira às 7h30. E no próximo domingo, às 9 horas, estaremos de volta aqui para louvarmos ao nosso Deus pela Escola Bíblica Dominical. Então, que a graça do nosso Deus, a comunhão do Espírito Santo e o amor do nosso Senhor, né, o qual enviou seu libertador para nos resgatar, esteja com todos vós. Amém.